Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Sou o professor Norby e hoje, nossa aula de língua portuguesa, iremos conhecer um pouco mais sobre compreensão e interpretação de texto. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, nos ajude a fortalecer o canal. O que é compreensão e interpretação de texto? Qual a diferença? Bem, compreensão de textos é a decodificação da mensagem, ou seja, é a análise do que está escrito no texto, que está explícito no texto. E interpretação de texto é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, que conclusões chegamos por meio da conexão de ideias e por isso vai além do texto. É a sua análise crítica. E podemos tranquilamente ser bem-sucedidos numa interpretação de texto. Para isso devemos observar o seguinte. Então vou citar algumas dicas para vocês. Primeira dica: ler todo o texto. Procurar ter uma visão geral do assunto. Não basta ler apenas o enunciado que pede na questão, não. Tá bom? Você precisa ler todo o texto para ter uma visão geral do assunto. Muitas das vezes, o aluno se depara com a questão, aí não lê o texto. Simplesmente lê a questão e depois vai procurar a resposta no texto de acordo com as linhas que se cita na questão. O correto é você ler todo o texto. Dica 2. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Tá bom? Vá até o fim, ininterruptamente. Porque se você parar a leitura, você vai ter grande chance de se atrapalhar muito mais. Então, dica 3. Lê bem, lê profundamente. Ou seja, lê pelo menos umas 3 vezes ou mais. Tá bom? Leu, não entendeu? Releia. Leu, não entendeu novamente? Leia novamente, tá bom? Muitas das vezes é bom dar uma certa pausa, né? Para um pouquinho, mas sempre não entendeu? Releia, ok? É bom deixar claro também que a leitura ela precisa ser uma leitura prazerosa. E geralmente as pessoas têm a obrigação de ler. Não é para ser assim, você tem que ter o prazer por ler. A falta do hábito da leitura. Quanto mais você lê, mais você se torna uma pessoa com uma boa prática da interpretação do texto. Mais você manda bem na interpretação do texto. Dica 4. Lê com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas. Você tem que ler com sutileza, tá bom? Analisar aquelas entrelinhas do texto. Dica 5. Voltar ao texto quantas vezes precisar. Tá bom? Como já foi dito anteriormente, né? Leu, não entendeu? Releia novamente. Não vá ler, releia apenas o parágrafo que se pede na questão, não. Leia o texto por completo. Dica 6. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre a do autor. Você tem que tirar a sua conclusão através do que está no texto. Não vá simplesmente ler um pouquinho e já tirou a ideia, a sua conclusão, não. Leia o texto por completo. Se você deixar as suas ideias prevalecer sobre a do autor, você não vai fazer uma interpretação de texto coerente. A interpretação de texto ela tem que surgir através da sua análise crítica. Né? Leu todo o texto, aí sim você vai tirar a sua conclusão. Partir o texto em pedaços. Né? Dica 7. Parágrafos. Para melhor compreensão. Nós sabemos que a ideia central do texto geralmente vem aonde? No início, na introdução. Então, a questão também do desenvolvimento, né? Se for uma redação, um artigo, algo do tipo, você já vai também ter que analisar a questão do desenvolvimento, onde vem os argumentos para defender o ponto de vista. Então, assim, é interessante você partir em pedaços o texto, tá bom? Dica 8. Centralizar cada questão ao pedaço, parágrafo, parte, né, do texto correspondente. Lê o texto todo? Sim, lê o texto todo. Mas quando for fazer a análise da questão, de uma pergunta sobre o texto,
centraliza aquele pedaçozinho, aquela parte em destaque. Ajuda muito a você chegar à resposta também. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Bem, para você chegar à sua resposta, a uma interpretação do que se pede, você precisa, claro, né, ter compreendido, ter entendido mesmo a pergunta, o enunciado. Se você leu e não entendeu, é claro que você vai chegar numa resposta incoerente. Então você precisa ter atenção, muito cuidado no enunciado de cada questão. Dica 10. Cuidado com os vocábulos, né? Destoa, que é igual ou diferente de, não, correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto, e outras, né, palavras que aparecem em perguntas e que às vezes dificultam entender o que se perguntou e o que se pediu. Então, assim, essas palavras, elas merecem, né, você precisa dar uma determinada atenção a elas, porque elas geralmente causam uma certa dúvida, né, nas perguntas. Muitas das pessoas, quando vão ler enunciados com essas palavras, acabam entendendo de forma errada e chegando a uma resposta incoerente. Dica 11. Quando duas alternativas lhe parecerem, né, corretas, procurar a mais exata ou a mais completa. Sempre tem aquela alternativa que compreende, que corresponde, que completa mais a pergunta, tá bom? Dica 12. Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta, tá bom? Mas a opção que melhor se enquadre no sentido do texto. Tem sempre aquela que se encaixa mais no sentido do texto, ok? Dica 13. Às vezes a etimologia ou a semelhança das palavras já denuncia de certa forma a resposta. Então, se você conhecer a origem da palavra, a estrutura da palavra, né, a questão etimológica, ou mesmo a semelhança das palavras, você vai chegar à resposta com facilidade. Dica 14. Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, tá bom? Definindo o tema e a mensagem. Uma outra questão que temos que destacar também são as palavras-chave, tá bom? Todo o texto tem. Você precisa chegar até elas. E a partir daí, você já vai também compreender quais são as ideias, quais são os tópicos mais importantes do texto. E para ler e compreender textos, você precisa ter sim o hábito da leitura. Então, quanto mais você lê, quanto mais você pratica a leitura, melhor vai ser a sua prática de interpretação de texto, tá bom? Então, vamos ter gosto pela leitura, vamos se dedicar nas leituras. Leiam, releiam, tudo que vocês verem, vamos lendo, né? Tá bom? Tá passando na rua, tem lá um anúncio. Na verdade, a gente já lê automático, né? Tá bom? Então, eu digo a vocês, vamos se dedicar à leitura, vamos praticar a leitura, porque só assim a gente vai se tornar leitores, né, realmente capazes de ter uma boa interpretação, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi basicamente isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.